Esses dias fui procurado para falar com a senhora Catarina Braga, ela que recebeu um diagnóstico de câncer de mama e está precisando de apoio, de ajuda. A senhora diz que descobriu o câncer em abril do ano passado, né? Aonde está sendo feito o tratamento? Como é que está o acompanhamento médico? É, Nesse momento, onde a senhora está? Oi, vamos lá. Em outubro de 2023, eu comecei a sentir umas dores no braço esquerdo. Adormecia, ficava uma dor que quando eu deitava para dormir, eu não conseguia dormir do lado esquerdo. E minha filha tem o costume de dormir acariciando meus braços, né? O meu braço. E aí eu não conseguia dormir do lado esquerdo para dar o braço direito a ela. E aí eu comecei a sentir essa dor, então achei estranho, porque eu sempre dormia assim com ela. E aí, com o tempo, observei que estava uma íngua na axila esquerda. E nisso, foi no final de outubro, né, de 2023. Aí, novembro continuou e eu tomando aquele paracetamol com codeína, que era o único que passava a dor. E foi continuando. Aí depois eu comecei a sentir dormências. Aí eu disse, pô, tô infartando. Vou pro cardiologista. Fiz um check-up e nada. Aí eu falei com o médico sobre a íngua, ele disse que era normal, que era uma inflamação em algum lugar, e por isso estava a íngua. Pronto, fiz um ultrassom da axila, não deu nada. Pronto, passou janeiro, continuei sentindo, fui de novo para outro médico, clínico geral, mostrei, ele disse que não era nada e inchava também, né, perto aqui do ombro. Ele disse que não era nada. E aí, resumindo, eu fiz 3 ultrassom de axila e mama. E não dava nada. Só dava que eu estava com a íngua inflamada, né? Um linfonodo inflamado. Mas não, os médicos daqui de Cruz das Almas não identificaram nada. Aí eu conversando com a vizinha, ela me disse, você procura um mastologista porque a axila tem a ver com a mama. Mas eu nunca imaginei na vida que seria isso. E aí, 18 de abril, marquei uma consulta no IDM em Feira de Santana. Fui lá, fiz a consulta com o doutor Francisco Viana. E na mesma hora que ele tocou na minha axila, ele olhou para mim e fez, você vai precisar fazer uma cirurgia. Mas desça ali rapidinho e faça uma mamografia. Eu disse, mamografia na minha idade, que eu tinha 37 anos, né? Porque eu faço aniversário em julho, então eu ainda tinha 37 anos, em abril de 2024. E aí ele disse, pode fazer. Aí eu fui e fiz. Ele pediu urgência, eu fiz na mesma hora, subi, né? Fui ser atendida por ele de novo. E aí ele olhou e disse, só fez confirmar o que eu já sabia. Você tá com um nódulo de 5 centímetros, então tem que ser, operável, mas a gente vai fazer a biópsia e aí a gente vai ter a certeza. Mas eu já tenho quase 100%, né? Tenho 99% de que é maligno. Então, eu entrei em pânico, né? Aquele dia a minha vida mudou. Mas, vim para casa, fiquei na espera. E dia 5 de maio, eu recebi o diagnóstico positivo, né? Que era câncer de mama mesmo, grau 3, um carcinoma mamário ductal grau 3. E ele disse que teria que fazer ou a químio para depois ver a cirurgia, ou fazer a cirurgia para depois fazer o tratamento, químio e rádio. Eu disse, o senhor quem sabe qual é a melhor forma? Ele disse, por o tamanho que tá, tem que ser logo operado. A gente vai fazer a mastectomia total. Isso é retirar a mama por inteiro e esvaziar a axila. Eu disse, tá certo. O importante é estar viva, né? Antes estar viva sem a mama do que estar morta com a mama. E aí eu fiz a cirurgia dia 11 de maio, foi assim super rápido, Deus agiu poderosamente. E fiquei num resguardo, né? Maio, né? Aí eu fiquei no resguardo junho, aí julho, esperando o plano aprovar a químio, e em agosto aprovou, e aí eu fiz a quimioterapia dia 5 de agosto. Aí, nessa primeira quimioterapia, eu terminei a quimio, eu fiquei incomodada com a axila direita. Então, eu imaginei que tinha alguma coisa na direita. Aí, o doutor Guilherme Galvão pediu
para eu fazer a ultrassom. E aí eu fiz a ultrassom. E aí, quando foi ver, na direita não tinha nada, mas na esquerda já tinha mais 2 nódulos de 3 centímetros. Então, ele cresceu rápido, foi uma recidiva rápida que até o médico achou super estranho. Ele disse, eu nunca vi isso. Em 3 meses, recidiva é muito, muito estranho. E nisso eu tinha tirado, né, 17 nódulos na cirurgia, né, em 11 de maio. Que foram 5 nódulos na mama e 12 na axila. Então, eu esvaziei a axila e retirei a mama por total. Fiz as 4 químios vermelhas. Quando eu terminei as 4 químios vermelhas, fiz outro ultrassom e aí viu que estava fazendo efeito. E aí, um necrosou e o outro ficou 1,5 centímetro, né? Diminuiu. E aí, eu segui com o tratamento mais 12 químios brancas, que finalizei essas químios brancas em fevereiro. Aí, quando eu terminei as químios, eu fiquei aguardando o plano aprovar, né? Fiz todos os exames e depois esperar os exames chegar e aí o plano aprovar as radioterapias. E as químios eu fiz no Hospital Unimed, em Feira de Santana. E as radioterapias eu fiz na Unacom, em Feira de Santana, que lá atende plano de saúde e SUS. E aí foram 28 sessões de rádio, terminei as rádios em 5 de junho. Karina, a senhora diz aí no vídeo de que o seu plano de saúde teve uma negativa, né, inicialmente, mas a senhora recorreu, está na justiça, em que pé está isso? E quando a senhora fez o plano, já constava a pré-existente a doença ou foi descoberta depois? Não, quando eu fiz o plano, eu não sabia da doença. Me descobri a doença bem depois. Eu fiz o plano em 2023, junho de 2023, e descobri a doença abril de 2024. E mandei, né, em junho, agora de 2025, o pedido do remédio, teve a primeira negativa. Enviei no final do mês, que foi final de junho que eles deram a negativa, e aí eu enviei de novo. Aí, quando eu liguei pro plano, disse que não tinha chegado lá no e-mail. Aí, agora em agosto, foi no final de julho, enviei de novo, eles receberam e disseram que está na auditoria. Aí, agora eu estou aguardando, se der alguma negativa, eu vou recorrer. Se não der, ok, graças a Deus, né, agradecer a Deus. Mas eu já preciso tomar essa medicação o quanto antes, porque a célula que eu tive, ela causa recidências em pouco tempo, como eu tive durante o tratamento. Em menos de 3 meses que eu fiz a cirurgia, eu fiz a cirurgia em maio e em agosto iniciei as químios. Quando eu fiz uma ultrassom, eu descobri 2 nódulos no mesmo local que fez a mastectomia total, que eu retirei a mama toda e esvaziei a axila. E então a célula ela tem esse problema de ter recidivas, né? Então o único remédio capaz de bloquear é esse abemaciclib de 150 miligramas, que é uma imunoterapia que não é liberada no SUS. O SUS não faz esse tratamento de imunoterapia. Mas o plano, né, a gente faz, ele libera, só que demora um pouco, entendeu? Então, o caso da urgência é devido à recidiva com pouco tempo, entendeu? E aí a gente tem que iniciar com o tratamento para não ter essa recidiva, né, e voltar a tratar. Mas está na mão de Deus, né? Agradeço aí você está me ajudando. O texto que a senhora manda aqui diz que tudo que a senhora quer é sobre viver, né, para cuidar de sua filha, lógico, e tocar sua vida. Como é para uma pessoa tão jovem descobrir uma doença tão grave como essa e ser mãe, ter uma criança aí, dependendo da senhora, né? E no seu dia a dia, como é conviver com essa doença? Então, conviver com a doença
Não é fácil, né? Mas é como uma minha cunhada me disse uma vez: a gente acorda, veste uma capa e segue em frente. Porque eu não ia deixar, tipo, eu estava doente, eu estava com o diagnóstico. E assim que eu recebi, eu fiquei uma semana mal, chorando, não fazia outra coisa a não ser chorar. Dormia chorando, acordava chorando, tomava banho chorando, comia chorando, quase não comia, na verdade. E aí, eu vi que minha mãe estava adoecendo, minha mãe estava ficando com a pressão alta, e minha filha também só fazia chorar. Então, ela é uma criança de 6 anos, não entende direito, mas ela via a mãe só chorando e ela não entendia. Então, assim, eu disse: Jesus, como é que eu tô doente e se for morrer, vai morrer uma em vez de uma, vai ser três? Não. Me ajuda, me dá força. Eu orava, pedia a Deus para me dar força e ele me deu. E assim foi. Todos os dias de manhã eu acordava, arrumava ela para ir para a escola, seguia a minha vida, né? Tentava seguir o mais normal possível. E não procurava não chorar. Quando eu me emocionava, eu ia pro banheiro, eu ia tomar um banho, tudo para transparecer que eu estava bem, né? Mas assim, por dentro é aquela tipo um aperto no coração, uma agonia. E eu só pensava que eu ia morrer, que o diagnóstico era a minha sentença de morte. E assim eu procurei um psicólogo, né? E ela me explicou que o câncer é assim, todo mundo tem como uma doença que não tem cura, mas ele tem. O câncer, você pode morrer sim, como você também pode morrer tendo uma diabetes, tendo uma hipertensão. É uma coisa que você vai fazer o tratamento e se você suportar o tratamento, seguir tudo em frente, você pode conseguir. Você pode levar como eu conversava com várias pessoas lá e tinha gente que tinha 5 anos, só ia lá fazer a limpeza do catéter. Tinha pessoas que tinha uma mulher lá mesmo que ela tinha 20 anos tratando câncer. Ela me disse, eu tinha um lugar, curava, passava um tempo, nascia em outro, curava, nascia em tempo e ia para o outro. E assim foi. Ela tem 20 anos nessa luta e ela está aí, firme e forte. Então, assim, é uma doença que pode ser tratada e você pode viver, entendeu? Você pode viver normal. É difícil. Eu fiquei muito trancada em casa, eu não queria sair, eu não queria me socializar. Eu engordei bastante, eu mudei completamente. Eu me olho no espelho, eu sou outra pessoa, entendeu? Mas assim, eu agradeço a Deus todos os dias por eu estar aqui. É difícil a gente se olhar no espelho e não se reconhecer, né? Eu tinha um cabelo que batia na bunda e hoje meu cabelo. E quando eu perdi o cabelo, então foi assim um baque terrível. Eu acho que o cabelo me deixou. Eu não sei se é porque é tipo, é o que todo mundo ia ver, né? Então é uma coisa que me deixou bem abalada. Mas eu tive peruca, né? Saía na rua de peruca. Quando as pessoas ficavam me olhando, eu não queria sair mais. E aí fui levando. Graças a Deus, terminando as químios, meu cabelo nasceu. Nasceu um pouco diferente, mas agradeço a Deus que eu tô com cabelo, né? E em questão assim, né, minha filha, ela tá, de vez em quando ela se pega meio triste e tal, porque ela vê, né, que eu não sou mais como eu era, não tenho mais a mesma rotina, né, porque eu fico cansada, não consigo mais brincar tanto com ela, não consigo sair direto com ela, eu procuro mais ficar em casa, esse tipo de coisa, então mudou. E também quero agradecer, né, a meu esposo, Anderson, que está fazendo de um tudo, né, por mim, para eu manter esse tratamento, porque foi assim, foi Deus, né, que a gente casou, a gente já vive junto há 14 anos, e a gente casou em junho de 2023, e com isso eu entrei no plano. Então, assim, Deus providenciou tudo, que eu entrei no plano em junho de 2023. Em outubro eu comecei a sentir as dores, abril eu descobri a doença. Então, não menosprezando, né, o SUS, mas que no plano, né, as coisas são mais rápidas e, assim, graças a Deus, Deus agiu poderosamente na minha vida
e meu esposo, né, me apoiando sempre, porque não é fácil, né, lidar com essa situação. Ela diz aí que os médicos de Cura das Almas não descobriram nada. Foram médicos da rede pública ou privada? E quais as sugestões que a senhora dá para outras mulheres, né? Ficarem atentas, quais os sinais que dão a esse tipo de doença para que elas já logo procurem orientação médica? Então, eu procurei médicos em Cruz das Almas, e não foi só um, né? Foram uns 3 a 4. E não foi SUS, né? Foi particular, porque às vezes a pessoa recrimina porque é SUS, mas fiz 4 ultrassons e nenhuma descobriram nada. Quando eu mostrava, dizia que não era nada. E assim, eu não vou mentir. Eu procuro agora só me tratar em feira, porque lá foi onde eu descobri, foi onde resolveu, né, tudo. Esse hospital IDM é maravilhoso, entendeu? Foi lá que foi descoberto tudo. Esse mastologista, né, o Francisco Viana, ele é assim um profissional maravilhoso. Ele tem 40 anos de experiência, como ele disse quando acabou minha cirurgia, que em 40 anos ele nunca viu um caso como o meu, que quanto mais ele tirava, mais ele achava. Assim, quando ele falou isso, assim, eu chorei tanto, né? Mas ele disse: fique calma, eu tirei todos. E assim, agradeci a Deus, né, por ter colocado esse médico na minha vida, porque primeiramente a Deus, depois ele, porque eu não sei o que seria de mim se demorasse mais, porque ele já estava num estágio grau 3 e foi crescendo rapidamente. Assim, então eu procuro sempre fazer tudo em Feira de Santana, né? Também fiz alguns exames em Salvador, que também foram ótimos. Realmente, procurar o quanto antes, né? Fazer ultrassom. É, a, a mamografia, eu não sei se consegue fazer, né? Acho que tem uma idade, né? Mas pode tirar por mim, né? Que com 37 anos, eu nunca imaginava que eu ia ter que fazer uma mamografia, né? Que é com os 45, né? Mas procure o quanto antes, sempre faça, né, seu autoexame, observe seu corpo. O corpo da gente fala muito e a gente não dá assunto. Uma dor de cabeça, uma febre, uma dor no corpo, uma íngua. A gente acha, antes eu achava que uma íngua era normal, mas não é. Se tá com íngua, procure um médico, faça um exame, um ultrassom, olhe direitinho, faça seus exames, né, sempre que puder, e tentar, né, se cuidar, porque o câncer não tem idade. Com base na quimioterapia, no medicamento que já vem tomando, né? Tá faltando aí esse que a senhora disse que custa 22 mil, que é o Abemax Clib, não sei se é esse mesmo nome, 250 ml. Ele é o único que vai conseguir dar uma estagnada na gravidade do problema? O abemaciclib de 150, ele é uma imunoterapia que ele bloqueia as células, né? Eu não sei te explicar totalmente, né, como ele é, mas ele, com a junção, né, com o anastrozol, ele é o que mais dá a segurança de não voltar e de ter mais tempo, né? E assim seguir a vida. Como tem pessoas que têm a cura do câncer há 30 anos, há 40 anos, está vivendo e não tem mais a doença. Assim eu espero, né? Mas essa medicação, ela é essencial, né? Porque sem ela, a questão da recidiva é grande. Vamos lá, faça aí o seu apelo para as pessoas, né? A senhora já gravou um vídeo que circulou hoje nas redes sociais, está lá no seu Instagram. Como que as pessoas podem fazer para estar ajudando? Tem um Pix, tem outros meios de estar colaborando. Quem não puder ajudar, que compartilhe, né? Que eu possa, né, estar compartilhando com várias e várias pessoas
para daí eu estar conseguindo arrecadar esse valor que não é pouco, né? Mas o pouco se torna muito, porque a gente tem muitas pessoas nesse mundo. Então, se cada pessoa doar qualquer coisa, vai se multiplicar, né? Então, obrigada mesmo. Agradeço a você de coração. Agradeço ao Miguel Mototáxi de Cruz das Almas, que lhe procurou e fez isso por mim. Agradeço a todo mundo mesmo, porque não está sendo poucas pessoas que estão se mobilizando. E assim eu estou tendo a oportunidade, né, de ver que eu tenho mais uma chance. E meu Pix é o 759-8118-5850. Você pode me ajudar com qualquer quantia. Como se fala, em grão, a galinha enche o papo. Então, qualquer coisinha que você tiver, esse pouquinho que você vai ter aí para doar, vai ser grande quando se juntar com todo mundo. Então, eu te agradeço de coração, viu? Você vai estar me ajudando a ter uma expectativa de vida, de ter o cuidado, de cuidar da minha filha. Obrigada, gente. Obrigado por a senhora tirar um tempinho aí para responder as perguntas do Acesse News e desejamos que tudo dê certo, né? Que a senhora se recupere bem e que tudo dê certo aí na sua saúde. Obrigado, boa sorte. Eu quero agradecer, né, você pela oportunidade e agradecer a todos que estão me ajudando. Que eu consiga, em nome de Jesus, né, tomar essa medicação o quanto antes, que esse plano de saúde libere logo essa medicação, para que aí dê a continuidade, dê tudo certo.